A ingestão de bebida alcoólica é bastante associada a momentos festivos e à diversão, e tem se tornado cada vez mais comum. No Brasil, houve um aumento do consumo médio anual de 8,7 litros por pessoa em 2010 para 8,9 litros em 2016, superando a média mundial de 6,4 litros. O consumo da bebida alcoólica está fundamentalmente relacionado ao lazer. Em relação às pessoas mais jovens, adolescentes e jovens adultos, isso é particularmente relevante por conta do próprio processo de formação da personalidade, da identidade. A gente tem uma média aí de em torno de 75% da população brasileira já fez uso de álcool na vida. A população brasileira, além de ter o hábito de consumir o álcool, ela quando consome em alta intensidade. Comecei a beber com 11 anos, né? E assim, uma amizade com garotos da minha faixa etária. E com o decorrer do tempo eu fui gostando e rapidamente me tornei um alcoólatra, porque eu precisava beber todos os dias. O álcool é rapidamente absorvido pelo organismo. Ele vai para a corrente sanguínea, atingindo a maioria dos órgãos corporais, e as consequências são devastadoras. No primeiro momento, em doses baixas, vai gerar uma excitação, a pessoa fica desinibida e em doses mais altas ele vai gerar uma incoordenação motora, uma lentificação e alguns prejuízos. Ele altera significativamente a pressão arterial. O sistema nervoso central, né, talvez o principal, pode ter alterações cognitivas, né, a partir do uso crônico, prejuízo de memória. A minha relação era a pior possível, principalmente na bebida desenfreada, quando as pessoas falavam a respeito, você precisa parar de beber, eu não entendia. Internamentos, sanatórios, fui atropelado várias vezes com carro, empregos que eu tive, todos eu perdi pelo alcoolismo na época, né? Eu fiquei 18 dias em coma devido à questão do alcoolismo. Essa dependência ela é forçada pelo seu organismo e você não consegue entender. Você vai conseguir entender a sua falta de dependência quando você deixa de beber. Eu vim descobrir na realidade que eu tinha um problema sério com o alcoolismo, ou seja, que eu era alcoólatra, depois cheguei ao Alcoólicos Anônimos que eu ouvi alguém dizer, eu sou alcoólatra, meu nome é fulano. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, OMS, apenas 2 doses de álcool por dia já podem acarretar em problemas, principalmente se o uso for diário. A gente pensando assim num consumo social, né, que você consuma em média de 1 a 2 doses, né. Acho que a preocupação maior é o indivíduo iniciar esse consumo e depois perder o controle, né, que é o que normalmente acontece. Pacientes com hepatites, né, devem evitar o uso de álcool. Paciente que tem problemas psiquiátricos, né, que tem transtornos relacionados ao uso do sono, quando estiver fazendo uso de medicamentos, né, tentar evitar o uso de álcool, a fim de, obviamente, evitar a interação entre esses medicamentos e o uso da substância. Ainda segundo a OMS, é necessário estabelecer metas para a redução do consumo de álcool entre os jovens, além de oferecer serviços de saúde eficazes para indivíduos e familiares afetados pelo uso prejudicial do álcool. Você se recupera um dia de cada vez, mas também se você quiser. Mas o processo de recuperação é lento, né? Você vai mudando paulatinamente. Comecei a admitir que o meu problema de alcoolismo era muito sério e eu tinha esse desejo de parar de beber. E eu comecei a admitir que eu poderia ir para frente se eu quisesse. E hoje eu estou aqui sem beber há alguns dias. Esse paciente ele pode buscar um atendimento desde do posto de saúde do seu bairro, né, que teoricamente ele vai estar mais próximo da sua casa, né, até serviços mais especializados como os CAPs. A maior dificuldade é admitir o consumo, porque as pessoas têm a ideia de que mantém o controle sobre o uso, mas quando esse uso ele começa a assumir a primazia na vida do sujeito, do indivíduo, é sinal de que alguma coisa está errada. E é óbvio que quanto maior a frequência, maior a quantidade, maiores os problemas relacionados ao uso. Então o uso consciente ele passa por isso, né? Então se a pessoa resolver consumir o álcool, ela tem que tentar consumir em quantidades moderadas e com uma frequência menor possível dentro daquela estratégia de consumo que cada indivíduo colocou para si.